muito, assim, questões de compensação. Então, o cara cresceu sendo reprimido. Eu tô falando da minha vivência, do meu grupo de amigos. Não vou citar nomes aqui para não ter problema depois, quando a gente for se encontrar. Mas assim, eu vejo, por exemplo, que tem crianças, né, dentro do meu círculo de amizade assim, que é nítido que aquele cara ou aquela mulher, ela foi repreendida durante a vida, não tinha tudo o que queria, que é o natural, né, ainda vivemos tempos difíceis, mas a realidade talvez fosse pior naquela época para cada um. E aí começa-se a compensar as coisas. Sabe? Tipo, meu filho não teve a oportunidade de ter isso, mas eu vou entregar, sabe? Então, assim, essa compensação parece que traz um efeito rebote, que se traduz nisso aí, né? Isso é uma visão minha da coisa, tá? Então, já é o início do problema. É como a senhora veio trazendo aqui. De família e tal, isso vem, né, sendo concebido, ou seja, já erroneamente dentro de casa. Então, eu não sei até onde isso pode chegar. Aí a senhora, na verdade, que pode... É uma linha complexa, mas eu vou tentar descrever o quadro aqui para vocês. Eu acredito que quando eu vou falando de família, de filhos, desse contexto, todo mundo vai se encontrando um pouquinho. Vai pensando na sua história de vida, na sua relação com seus pais, ou vai pensando no filho, na sua relação com o filho, né? Eu acredito que a minha fala traz muito esse lugar para as pessoas que ouvem. Dar tudo é um problema. E dar tudo é uma sincronia, é uma cultura da nossa geração. Então, hoje nós temos uma condição mais favorável financeiramente do que outrora, do que nossos pais tinham para nos dar. São as prioridades também, Exatamente. Né? Então, o que acontece? Dar tudo é um problema. Quando você ouve uma família falar, eu dou tudo para essa criança, você pronto. Encontrei o problema, então, que essa criança tem, receber tudo. Os pais acham que isso é maravilhoso, que é tudo que eles podem fazer, é dar tudo que o filho quer, dar tudo que o filho precisa. O celular da geração, o tênis da moda. Gente, isso, na verdade, o que você está fazendo é um estrago no seu filho. Primeiro, você está fazendo um estrago emocional. Por que, Amanda, o estrago emocional? Você, ao dar tudo, deixa de suprir uma outra carência, que é a carência afetiva. Muitas vezes a carência é a outra compensação. É a outra compensação. Você deixa de dar, porque eu não tenho tempo com meu filho, então eu vou dar muitos presentes, porque eu trabalho pra isso. Eu não tenho tempo com meu filho, então eu vou fazer aquela viagem do ano, que é a viagem maravilhosa, só que eu vou passar o ano inteiro pagando pelaquela viagem, fazendo hora extra no trabalho, e eu não vou poder acompanhar meu filho no final do dia. Ok? Então, a criança e o adolescente, ele tem uma necessidade enorme da atenção dos pais. A criança pede essa atenção. O adolescente, ele nega que precisa dessa atenção. É ritmos diferentes, mas o dar tudo também tem um outro prejuízo que a gente causa nos nossos filhos. Eles ficam preguiçosos. Porque como eles têm tudo na mão, tudo é tão fácil, eles não acabam concebendo neles a necessidade de lutar. O que nos valor daquilo? O valor daquilo também. Perde a valoração. Exatamente, eles perdem a noção do valor. E os pais reclamam sobre isso. Nossa, Amanda, eu dou coisas caras e meu filho quebra. Ele dá pro amigo, ele larga, ele esquece na escola. Ele não dá valor nenhum ao meu dinheiro. Claro, porque ele não sabe o valor que seu dinheiro tem. Ele não sabe. Quando ele encontra, é tudo pronto. Pai, eu quero aquele celular. Ah, tá bom, filho. No dia do seu aniversário eu te dou. Deu. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos que dinheiro não é algo tão fácil assim de ganhar. Porque eu vejo muitos adolescentes na clínica falando pra mim assim, Amanda, quando eu crescer eu vou ser um empresário, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que são adolescentes automaticamente que eles, de frente a qualquer desafio, eles se frustram e eles desistem. Então eu jogo muitos jogos de tabuleiro no consultório. Os jogos de tabuleiro é uma forma que eu encontro de trabalhar com eles a frustração, de trabalhar com eles a atenção, a concentração, a persistência, né? As estratégias para a resolução de problemas. Eu consigo fazer tudo isso num jogo de tabuleiro. Analisar e trabalhar. Então eu percebo que esses adolescentes muitas vezes eles são frágeis, tanto emocionalmente quanto na autoestima deles também é frágil. Então quando você percebe um adolescente muito frágil na sua autoestima, é um adolescente que não vai saber lidar com frustração, automaticamente é um adolescente que não vai saber se superar e correr atrás do que ele quer. E essa fragilidade, infelizmente, nós estamos construindo nessa geração, dando tudo o que nossos filhos querem. Então vocês que estão nos ouvindo hoje, nos acompanhando ou que vai ver depois, perceba, se você fala, eu dou tudo pro meu filho,
você tá fazendo algo muito errado. Porque você tá ensinando essa criança a ser preguiçosa, a ser uma criança que não corre atrás do que ela quer. Não é porque você não teve no passado. Se você não teve no passado, isso talvez te fez uma pessoa resiliente. Te fez uma pessoa que encontrou estratégias de construir aquilo que você desejava. Te fez uma pessoa que é persistente naquilo que deseja. Mas se você dá tudo de mão beijada pros seus filhos, eles não vão desenvolver essas habilidades. E essa é uma fragilidade, assim, mínima. Por exemplo, vou exemplificar um caso curioso. Por favor, sempre bom. Eu recebo os alunos do primeiro ano da rede municipal, que hoje a rede estadual é só ensino médio. E aí, na primeira avaliação que eu fiz, sou professora de Química, né, da rede estadual. Na primeira avaliação que eu fiz, a gente faz os acordos, né? Coloca, traz a disciplina, né? Então, se pescar, se olhar para o lado, tenham atenção. Só em ter dado essas recomendações, o aluno começou a chorar do nada. Se sentiu pressionada. Aí eu perguntei, você está chorando por quê? Não, porque a professora falou desse jeito. Eu falei, não falei nada demais, eu estou orientando sobre a sua conduta numa avaliação. Então, na hora eu fiquei assustada com o nível de fragilidade da aluna. E eu percebi ao longo dos meses que essa fragilidade, ela está acontecendo. E a gente está sinalizando. E aí? Exato. Aí vem as crises de ansiedade, começa a ter falta de ar na sala, do nada. Entendeu? Quando percebe uma dificuldade oriunda do assunto ou de uma postura um pouco mais rígida que você tem que ter, eles não conseguem. É porque às vezes até essa postura rígida ele não tem dentro de casa. Não né? tem. É um baque pra ele. Tipo, E acha que é algo assim super, sabe? Não é. E se acha, como é que eu posso dizer a frase, a palavra, se acha incompetente. Não é incompetente, mas incapaz. Sim. Eu sou incapaz de fazer isso. Eu vejo muitas vezes as crianças chegando no consultório com esse discurso. Eu não consigo. Eu falei, você nem tentou, mas eu não consigo, eu já sei que eu não consigo. Exato. Então, são crianças que elas evitam o desafio, elas não se lançam ao desafio porque elas não acreditam nelas. E que se elas errarem da primeira vez, elas já querem desistir de tudo. Por isso que a escola é um ambiente tão desafiador para essas crianças. E acaba que a família reforça isso nelas. Por quê? Aí vamos lá. A família, muitas vezes, ouvindo esse discurso, o pai e a mãe que tem um filho nesse comportamento, já identificou. Meu filho age dessa forma que a professora falou. Mas ela fala, não, eu não sou esse tipo de pai e de mãe. Mas vamos lá, muitas vezes é uma família que, no passado, ou teve uma educação muito rígida, e isso trouxe uma certa mágoa, um certo sofrimento para sua vida, e você falou, quando eu tiver um filho eu não vou ser Exato. assim, e acaba sendo muito, vamos dizer assim, uma pessoa muito submissa aos desejos do filho, né? Uma pessoa que não consegue colocar regras, porque no passado ela associou que regras é sofrimento. Ela associou que limite é sofrimento. Então, qualquer tipo de limite e regra, ela quer tirar da vida do filho, porque ela não quer que o filho sofra. Exatamente. Ela vai pro extremo, ela não sabe trabalhar com equilíbrio. Por quê? Porque aquilo advém de uma culpa, aquilo advém de um sintoma de medo, um sintoma de fragilidade que ela sofreu no passado. Ou ao contrário, esse pai ou essa mãe viveu isso. Com pais que não sabiam dar regras, com pais que não sabiam dar limites, cresceu naquela educação meio frouxa, e aí vai propagando, porque eu vou dar aos meus filhos o que eu aprendi. Os pais não falam essa frase? Eu vou criar meu filho como eu fui criada, eu não morri, tô aqui vivo, tenho minha profissão e tudo. Mas muitas vezes, gente, dar aos nossos filhos o que nós recebemos não é o melhor. Nós precisamos aprimorar, melhorar cada geração. As grandes empresas que estão aí, vamos lá, a Coca-Cola, ela vai mudando, né? Ela vai mudando o design, ela vai mudando a propaganda, ela vai mudando a forma de mostrar os conteúdos. Então, a gente precisa aprimorar também a nossa forma de educar os nossos filhos. Vamos parar com esse discurso de que eu vou fazer pelo meu filho o que meus pais fizeram por mim. Claro que tem coisas muito bacanas que seus pais fizeram, que te deram valores, te deram uma noção de vida, mas as outras coisas que não foram tão bacanas assim, você pode melhorar, aperfeiçoar para poder passar para os seus filhos, para a nova geração. Salve potência, esse corte tá show, né? Então venha logo aqui aí, sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, tamo junto!